Jesus vai voltar. Quando? A gente não sabe. A Bíblia diz que nem os anjos no céu, somente o Pai sabe. A Bíblia também diz que ele virá como um ladrão na noite. E como deve ser a nossa vida enquanto ele não vem? Como o cristão deve viver? Como o homem e a mulher devem viver? Sabendo que o fim de todas as coisas está próximo. Bom, o apóstolo Paulo escreveu lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, algumas orientações sobre isso, porque muitos cristãos daquela época estavam sem informações corretas sobre a vinda de Jesus. Estavam vendendo tudo, se desfazendo de tudo, excluindo-se da sociedade atual, daquela época, no caso. E a Bíblia, ela nos dá uma orientação, a palavra de Deus nos dá alguns conselhos sobre a volta de Jesus. Eu quero ler aqui em 2 Tessalonicenses 2, versículo 1. Paulo está dizendo o seguinte: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbais, quer por espírito, quer por palavra, quer por cartas, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse acontecido. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então tem dois sinais aqui que marcam a volta do Senhor. Antes, apostasia. O que é apostasia? É o esfriamento da fé. É quando os cristãos eles passam a não agir mais segundo a palavra de Deus, porque não creem mais nela. E não oram mais, e não vivem mais o Evangelho, vivem uma vida nominal. Dizem que são cristãos apenas. Eu sou crente, eu sou gospel, eu sou isso, sou aquilo. São denominacionais, mas não vivem o Evangelho. Isso é apostasia. Bom, esse é um sinal. Eu acho que a gente já está vendo a apostasia acontecendo, E o outro sinal é a manifestação do iníquo, do homem do pecado, do filho da perdição. Quem é esse cara? Esse é o anticristo. Então, a igreja, ela estará na terra até que ele se manifeste. Enquanto isso, nós não sabemos nem o dia nem a hora que Jesus vai voltar. E como é que a gente vai viver aqui na terra? Eu quero ler um outro texto, porque a palavra de Deus, ela nos orienta acerca de todos os assuntos. Lá em 1 Coríntios 7, o mesmo apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, orientou a igreja como viver com a verdadeira esperança, mas tendo que lidar com as coisas dessa vida aqui. Porque quando Jesus voltar, os crentes em Jesus Cristo, aqueles que receberam Jesus como Salvador, vão sumir. Será o grande rapto da igreja, o grande arrebatamento da igreja. Vão sumir de repente, vai ficar a roupa do corpo no chão, e os crentes serão reunidos com Jesus no céu para viver a eternidade com Ele. Essa é a nossa maior esperança. Essa é a esperança que inunda o nosso coração todos os dias. Mas enquanto isso não acontece, Paulo está orientando a igreja aqui no capítulo 7 de 1 Coríntios. Ele diz o seguinte: isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo é curto. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam desse mundo como se dele não abusassem, porque a aparência desse mundo passa, e bem quisera eu que estivesseis sem preocupações. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor, mas o que é casado cuida das coisas do mundo, como há de agradar à mulher. Então, Paulo está tratando aqui de casamento, Paulo está tratando de família, e ele está deixando alguns princípios. Aquele que é solteiro se dedique inteiramente à vida ministerial, à pregação do Evangelho, ao seu chamado pessoal. Mas aquele que é casado precisa seguir uma ordem de prioridades, que é família, que é Deus, em primeiro lugar, família e a obra de Deus, o seu chamado ministerial. E não que os casados não tenham ministério, muito pelo contrário.
mas a família deve ser primordial. Não devemos, casados, responsáveis por uma família, nos esgotar tanto por um ministério e esquecer do nosso casamento, dos nossos filhos. Jamais. Primeiro Deus, família, conduzir a família debaixo da graça de Deus, da palavra de Deus, e depois os afazeres ministeriais. Então o que acontece? Paulo está ensinando princípios aqui, Aqueles que são casados é como se não fosse. Ou seja, eu sou casado, tenho minha família. Paulo está querendo dizer o seguinte: mas o meu coração aguarda a vinda do Senhor. Eu estou conduzindo a minha família, eu estou trabalhando dentro da minha casa para que a minha família tenha também essa esperança. E os que choram, como se não chorassem, ou seja, as tristezas que vivemos aqui nessa vida, elas são completamente diluídas quando a gente se lembra do céu, da esperança que temos em Jesus Cristo. E os que folgam como se não folgassem, ou seja, o lazer, as férias, o descanso, o passeio, se divertir, isso tudo é muito importante, mas nada disso preenche o meu coração como a esperança em Cristo Jesus. E os que compram como se não possuíssem, os que compram como se não possuíssem, ou seja, eu posso comprar um carro, eu posso comprar uma casa, eu posso fazer planos, eu posso sonhar, mas nada disso é mais importante do que a minha esperança, a esperança que um dia Jesus virá para me buscar. E o resumo disso é que os que vivem nesse mundo é como se eles não abusassem. Ou seja, nós somos daqui, nós somos do céu, estamos aqui, mas nós somos cidadãos do céu. Nós temos uma esperança que é passageiro e nós precisamos fazer a nossa vida ter algum sentido aqui. Nós precisamos fazer valer a pena para a eternidade, não só para esse tempo. Então a gente pode sonhar, podemos planejar nossa carreira profissional, a nossa vida acadêmica, podemos planejar comprar, planejar vender coisas, mas tudo isso, o que está no nosso coração mesmo, o tempo todo, o que está em stand-by o tempo todo, aguardando a manifestação do Filho do Homem, é a esperança da sua vinda. Que Deus abençoe, que você também tenha essa esperança no seu coração, que essa esperança também arda no teu coração, que essa vontade de estar no céu, que essa vontade, essa certeza de que a morte, ela já foi vencida por Jesus na cruz, seja também uma verdade na sua vida. Procure saber mais de Jesus, você é tão importante para Ele, Jesus te ama tanto, conheça-o mais de perto através da Bíblia Sagrada e viva com essa esperança, mas com a sabedoria que a palavra de Deus nos revela. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.